Olá, eu sou Marcelo Calango e começa agora mais um Cidadania da TV Senado. Na conversa de hoje vamos falar sobre a gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Para falar de forma mais clara, nós vamos falar da gestão do lixo, mas a diferença entre lixo e resíduos sólidos nós vamos conversar durante a nossa entrevista. Eu recebo agora o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, Luiz Gonzaga. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Cidadania. Muito obrigado a você. Estamos inteiramente à disposição. Luiz, vamos conversar então, primeiro explicando essa diferença. A gente fala em lixo, é uma palavra mais genérica, é o que todo mundo entende, mas existe uma diferença entre lixo e resíduo sólido. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Eu diria para você que existe uma grande diferença. O resíduo é aquele material que a gente, via de regra, determina que não é mais usado no nosso ambiente. O resíduo pode ser resto de comida, pode ser embalagens, pode ser uma roupa que você não usa mais, que está rasgada e assim por diante. O lixo é tudo aquilo que nós não usamos mais. Então, para ficar mais claro, eu diria que os resíduos orgânicos produzidos nas nossas residências, embora sejam resíduos, ele acaba sendo, por razões as mais diferentes, o lixo. Porque você tem pouco aproveitamento se nós considerarmos a relação resíduo aproveitado no âmbito do resíduo seco e resíduo aproveitado no âmbito do resíduo líquido. Então, para ficar ainda mais fácil, quando a senhora dona de casa, nós que vivemos em apartamento, aquilo que nós consumimos, as cascas de batata e de outros que a gente utiliza na nossa casa, isso a gente diria assim, isso é um resíduo que é lixo. Agora, a embalagem, por exemplo, o vidro, a coisa metálica que acaba acontecendo também dentro das nossas residências. Lata de alumínio, por exemplo. Lata de alumínio, que tem um valor extraordinário. Uma faca que se quebrou, algo parecido. Isso tem valor. E este valor não pode ser enterrado. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou, depois de sua tramitação de 20 anos no Parlamento Brasileiro, que a gente só deve enterrar os rejeitos. Aquilo que definitivamente nós não podemos aproveitar mais. E é assim que a gente caminha no nosso dia a dia, dentro das nossas entidades e dentro das empresas que formam as entidades as mais variadas do Brasil, e no caso nosso, a ABETRI. Bom aproveitar, tem duas questões que você colocou na sua fala que já antecipam as questões, as perguntas que eu tenho para fazer. A ABETRI, eu apresentei, aqui você é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABETRI. Fala para a gente o que é a ABETRI, quais são, quando nasceu a ABETRI, conta um pouco da história da associação e da missão e dos objetivos da associação. A ABETRI tem 22 anos. Nós reunimos, vamos chamar assim, do PIB, do segmento nosso, nós temos cerca de 95% deste PIB. As 30 organizações que fazem parte da ABETRI são empresas ligadas aos resíduos sólidos e também aos efluentes. O que é efluente? Efluente não é só aquilo que está ligado ao saneamento, água e esgoto, mas também aquele efluente que sai da indústria, por exemplo. Então, essas empresas que são associadas da ABETRI se reuniram há 20 e tantos anos, 22 para ser mais preciso, para formar uma entidade que pudesse trabalhar institucionalmente. O nosso trabalho visa, sobretudo, buscar aquilo que é bom para a sociedade
e, sendo bom para a sociedade, estar alinhado com a nossa ação, a ação dos nossos associados. Nós temos uma característica. Nós somos uma entidade que cuida do tratamento e da disposição adequada dos resíduos. Há outras entidades, co-irmãs no segmento, que cuidam, por exemplo, da coleta, da varrição de resíduos e assim por diante. Existe toda uma cadeia ligada à gestão de resíduos sólidos, nós vamos falar sobre isso também. Mas antes eu queria voltar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que você citou há pouco tempo. Essa política foi instituída pela aprovação de uma lei, a Lei 12.305 de 2010, que completou 11 anos agora, em agosto de 2021. Qual o seu balanço da gestão, sobre o desenvolvimento da gestão dos resíduos sólidos no Brasil, desde a aprovação dessa lei? Será que nós avançamos, nós melhoramos na gestão dos nossos resíduos? E como é que está esse ritmo de desenvolvimento do sistema de coleta, de todo esse sistema que envolve a gestão dos resíduos sólidos no Brasil? Qual o balanço que você faz desses 11 anos de Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Veja bem, se eu for olhar com o olho de quem gosta de Fórmula 1, nós estamos atrasados. Uhum. Se eu for verificar o que nós já avançamos nestes 11 anos, eu diria que foi muito, mas ainda não é o suficiente. Eu não quero ficar aqui em cima de nenhum muro. Eu quero ser realista. Há um aspecto fundamental para todos nós que trabalhamos. Eu estou há 30 anos no segmento, que para nós é a erradicação dos lixões, por exemplo. É inconcebível que uma autoridade municipal afaste os resíduos da vista do munícipe. Isso é inaceitável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou datas importantes para que isso fosse erradicado. E não foi cumprido, infelizmente. Muita coisa se fez, mas muita deixou-se de fazer. Nós entramos no ano de 2019 com 3.257 lixões no Brasil. Ora, para um país que tem 5.570 municípios, isso não é um número muito, digamos que, confortável. E poderia ter sido um número bastante reduzido. De 2019 até agora, e nós temos um marcador no nosso site, que é o ATRA da destinação final dos resíduos no Brasil, nós detectamos que, neste período, 621 lixões foram trancados. Por que eu digo trancados? Porque não foram erradicados, mas estes 621 deixaram de receber resíduos, o que já é um avanço, muito embora aquela área esteja lá no mesmo lugar, degradada, causando um mal ao meio ambiente, ao lençol freático, ela parou de receber. Houve uma parada e isso é importante. Agora, não adianta também a gente ficar aqui só crucificando. Eu costumo dizer que é bom a gente estender a mão à autoridade municipal, reconhecer muitas vezes as dificuldades que existem no seio do município, muito embora a gente tenha, naturalmente, de tudo um pouco. Há aquela autoridade que não tem condições de fazer, e para essa eu daqui a pouco vou dizer o que a gente pode fazer, e existem aquelas que não gostam do assunto e acham que enterrar as coisas não dá voto. Então a gente precisa de ser muito franco, muito aberto, muito realistas com as coisas. Agora, se você me fala e me pergunta sobre o balanço, eu diria que nós estamos caminhando. Poderíamos estar melhor. Agora, com o advento do marco legal do saneamento, que eu chamo de renovado marco, eu acho que começamos a melhorar. Por quê? Porque vieram ferramentas importantíssimas
para que a autoridade municipal pudesse deixar de dizer: eu não tenho recurso, eu não posso, eu não sei fazer. Então, é preciso da gente agora, neste momento, em que, passado um ano do renovado marco e atingindo 11 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente faça um balanço efetivo e diga o seguinte: prefeito, vamos nos unir, exercer plenamente a cidadania e vamos melhorar. Vamos fazer, porque nós estamos atrasados. Os instrumentos estão sendo dados aí pela legislação. O primeiro foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, e depois, em 2020, agora bem recente, a aprovação do novo marco legal do saneamento básico no Brasil. E são assuntos muito relacionados. Isso é importante que o senhor tenha colocado essa fala, porque saneamento básico, saúde e gestão dos resíduos sólidos são assuntos extremamente ligados, são assuntos que não tem como separar. Eu quero só lembrar que, para quem quiser acessar o Atlas, que foi produzido pela ABETRE, vale uma visita ao site abetre.org.br. Agora, se você me permite, sim, claro, nós fazemos a adequação dele, a atualização, trimestralmente. Nós estamos sempre de olho e vamos inaugurar brevemente uma ferramenta chamada lixômetro, que vai dizer para você o número inicial, e cada vez que a gente obter um sucesso, vai marcar lá no lixômetro este sucesso. E isso é importante porque daí é mais um instrumento também para que a sociedade possa acompanhar o avanço, né? Esse avanço que nós comentávamos há pouco sobre a gestão adequada dos resíduos sólidos. Eu vou usar aqui a palavra lixo de uma forma ainda que tecnicamente não esteja exatamente correta, mas a gestão do nosso lixo e das questões ambientais e de saúde relacionadas a ele. Agora, a gente chegou na parte da cidadania, na parte das pessoas. O avanço, né, do tratamento do lixo, como você colocou, alguns lixões já sendo fechados, ainda não da forma, na rapidez que esperávamos, mas os avanços estão acontecendo, aterros sanitários sendo construídos e a gestão dos resíduos sólidos avançando para uma gestão ambientalmente adequada. Agora, a gente tem uma evolução também, a evolução da própria população, que crescendo aumenta o número de resíduos gerados. Agora, tem uma questão que eu tenho observado e que me causa uma certa preocupação, é que existe um aumento da geração de resíduos per capita, quer dizer, cada pessoa está gerando mais lixo do que há 10 anos atrás. Sobre isso eu pergunto, quais as responsabilidades, quais os deveres dos cidadãos e das cidadãs em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos? Veja, a lei diz que eu sou o responsável pela geração do resíduo. Ponto. Então, vamos começar a falar de cidadania. Se eu sou o responsável por esta geração, eu sou responsável também pela sua destinação, pelo tratamento. Agora, naturalmente que é inconcebível eu contratar um caminhão para vir na minha casa, para pegar aquilo que eu considero rejeito. Então, aí começa a atuação do município, que, em nome de todos nós, e mediante determinadas circunstâncias e situações, ele passa a ser o grande responsável para dar vazão ao tratamento e à destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Eu queria abordar aqui um assunto que é importantíssimo antes da gente avançar nesse tema, que para mim é cidadania. Por favor. Nós temos um equívoco, e isso é importante que a gente registre, num julgamento bastante recente, foi em fevereiro de 2018, onde a Suprema Corte Brasileira disse que é proibido o equipamento chamado aterro sanitário, que é uma obra de engenharia, estar em regiões de APP.
É muito APP são as áreas de preservação permanente, né? Exatamente. É muito importante que a gente compreenda que ninguém vai construir ou construiu aterros dentro de uma APP. O Brasil, por natureza, vocês sabem, é um país que talvez tenha o maior número de APPs do mundo. A nossa área preservada é gigantesca, é grande. Então, é preciso que a gente compreenda que, estando um aterro em determinado local, é possível que a gente esteja próximo de uma APP. O que não quer dizer crime nenhum. O que não quer dizer que nós vamos estragar aquela área de preservação. É importante que a gente a preserve mais do que nunca. Então, façamos, como a gente faz em determinadas áreas próximas, toda a preservação e a proteção adequada para que isso funcione lado a lado, sem prejuízo do meio ambiente e sem prejuízo para a sociedade. Agora, vamos falar da cidadania. Como eu sou responsável pela minha geração, eu devo dizer o seguinte: olha, eu gerei aqui 1 quilo de rejeitos por dia ou de resíduos, eu tenho que fazer esta separação e disponibilizar para aquele que virá em minha casa buscar este material, este lixo, de uma forma ordenada e organizada. Então, eu tenho que começar a separar e exercer o meu papel de cidadão. Eu faço a coleta seletiva, né? Lógico. Por isso que a gente não avança, porque a gente quer que aquele cidadão, fruto de uma condição social adversa, faça isso por nós. Ele é um condutor, ele é um ajudante nosso para vencer esta etapa. Então, tem que começar na própria casa. Eu costumo dar um exemplo, não sei se é muito chato, mas você vai em qualquer país do mundo, compra qualquer coisa e leva tudo no caixa. A pessoa passa o leitor de código de barra e coloca dentro de uma sacola que é reciclada. Aqui no Brasil, não. Você vai comprar uma camisa, o cidadão desmancha 30, coloca em cima do balcão, depois você escolhe 1 ou 2, ele remonta tudo aquilo com papelão, com clipes, e aí, dobrada, ele coloca um papel de seda. Passa uma faixinha em cima. Depois ele coloca dentro de uma caixa. Não obstante, ele te leva até a porta do shopping, da loja, e te entrega aquela caixa dentro de uma sacola. Para quê? Você falou de geração per capita, nós estamos gerando hoje 80 milhões de toneladas ano. Para que eu preciso de ter papel de seda, papelão para deixar a camisa bonitinha? Ela vai chegar em casa e eu vou passar do mesmo jeito. Para que eu preciso de levar a caixa e a sacola? Então, a gente precisa ter conceitos cidadãos, de cidadão, para que a gente possa usar aquilo que é necessário. E para o desperdício, 0. Mas aquilo que for rejeito, o mínimo possível. Eu acho que nós precisamos ter este conceito, senão nós não evoluímos. É muito importante essa colocação, porque o papel dos consumidores é fundamental. Então, num exemplo como esse, é muito bem colocado, às vezes de um excesso de embalagens que vai na compra de um produto, às vezes de uma camisa, de uma roupa, o próprio consumidor pode pedir que chegue com menos embalagens, às vezes recusar uma sacola plástica, levar uma sacola de pano para o supermercado. São atitudes que nós podemos fazer para facilitar a vida dos catadores, aquelas pessoas que já levam o lixo, muitas vezes, os resíduos para as cooperativas, já facilitando essa separação. Existe um conceito ligado a essa cadeia toda de gestão de resíduos sólidos, que é uma cadeia com potencial econômico forte, tanto na geração de renda quanto na geração de empregos, que é a ideia de economia circular. O senhor poderia falar um pouco para a gente sobre esse conceito, Luiz? Não há dúvida. Eu acho assim que a gente tem que aproveitar ao máximo. O conceito da economia circular é o maior aproveitamento possível.
Se eu tenho determinado material que eu posso colocar ele de volta à circulação, fazer com que isso seja reaproveitado, maravilhoso. Eu não tenho por que pegar, vamos dizer, uma lata de alumínio que volta para o sistema produtivo, é refeita e volta como embalagem novamente, eu jogar fora simplesmente. É lógico, a gente dá o exemplo da lata de alumínio porque tem um valor agregado muito forte. Mas nós estamos falando, por exemplo, de vidro, nós estamos falando de papel, papelão. Olha, quantas e quantas vezes a gente vê o papel e o papelão sendo misturado dentro da mesma sacola. Eu estou jogando fora aquilo que pode entrar na economia circular. Ir e voltar, ir e voltar. Então, é preciso que a gente exerça aquilo que você abriu o programa dizendo, a cidadania. Mas eu faço, mas meu vizinho não faz. Mas, espera aí, a cidadania é exercida por cada um. Eu não me incomodo o quanto o meu vizinho está fazendo, a mais ou a menos do que eu. Importa para mim aquilo que eu estou fazendo e que eu estou dando como resposta à sociedade que eu participo. Isso é exercer cidadania. Então, economia circular, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer dela somente um material de propaganda. Nós temos que agir na origem do que é economia circular. Vamos reaproveitar tudo aquilo que é possível. Eu já ouvi uma expressão muito forte que me causa até um pouco de dor. Porque a gente enterra tudo no Brasil. A gente não enterra tudo no Brasil. No Brasil, a gente tem que ter o conceito do aterro zero desperdício. Aquilo que pode ser aproveitado, a gente tem que aproveitar. É isso. Isso é uma questão que envolve, como eu já coloquei aqui, a economia, agora muito bem explicada, a questão de saúde e a questão ambiental. E aí a gente tem que pensar, claro, na nossa geração e nas gerações futuras, né? Essa é a ideia de consumo e produção sustentável. Luiz, eu tenho convidado sempre os nossos entrevistados, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, a responder algo que, de certa forma, você já respondeu durante o programa por várias vezes. Mas eu vou dar para você a palavra para que você diga para nós o seu conceito, a sua ideia de cidadania, para a gente encerrar a nossa conversa. Se você me permitir, eu vou dizer uma coisa para complementar o que você falou agora. Claro, por favor, por favor. Cada $1 bem gasto na gestão de resíduos representa uma economia em saúde pública de $4. Isso é um trabalho da Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou dizendo. Então, até por economia, a gente devia ser cidadão. A gente deveria trabalhar melhor as coisas ligadas ao lixo. O exemplo que eu dou da caixa de presente e também do meu vizinho é o exemplo de cidadania que a gente precisa exercer. Não importa o que o outro está fazendo, importa a minha consciência e olhar para o mundo, este mundo de dificuldades que nós estamos vivendo, com fenômenos naturais a toda hora, porque nós descuidamos, nós temos que ser cidadãos. Exercer a cidadania é cuidar do meu e do pedaço do próximo, independentemente de quem está no nosso entorno. Bom, eu agradeço pelas palavras, convido sempre também as pessoas que assistem a nossas entrevistas a se manifestarem. Eu quero saber de você, para você, o que é cidadania? Mande a sua resposta pela ouvidoria do Senado Federal. Pode ser pelo site senado.leg.br/ouvidoria. Lá tem um formulário, você pode dirigir a sua manifestação ao programa Cidadania. Você pode escrever nas nossas redes sociais, @TV Senado. E dali nós temos no Twitter, no Instagram, no YouTube. E também se manifestar dizendo o que é cidadania. Ou então ligando pelo 0800 061 2211. Eu quero falar aqui no nosso programa o que você está respondendo para a gente. Luiz,
Mais uma vez, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Muito obrigado pelas informações trazidas aqui. Foi uma honra, um prazer e continuo sempre à disposição. Muito obrigado. Da mesma forma, nós da TV Senado. E eu convido você que assistiu a entrevista até aqui o final a assinar também o canal da TV Senado no YouTube. Eu sou Marcelo Calango e até o próximo Cidadania.